Nos anais da realeza europeia, poucos nomes evocam uma mistura tão poderosa de fascínio e repulsa quanto o de Maria Esmeralda da Bélgica, enquanto o mundo observava com reverência a organização do Tribunal de Bruxelas. Por trás dos muros da propriedade de Argenteuil, uma menina cresceu marcada por um pecado original, ser filha de um amor proibido. Nascida do casamento secreto entre o rei Leopoldo III e o controverso Lilian Baels Maria, Esmeralda não era uma princesa de conto de fadas, mas uma lembrança viva de uma crise que quase derrubou uma monarquia. Apesar de carregar o sangue dos Saxe-Coburgos, sua vida se desenrolou numa espécie de exílio interno, um pária de sangue azul que vivia à margem do protocolo. Enquanto seus meio-irmãos, Balduíno e Alberto Segudaelas, usavam a coroa, ela era a figura apagada das fotografias oficiais, a jovem que precisava pedir permissão para existir. Mas o que levou uma princesa de nascimento a ser excluída da pompa do Palácio Real? Seria sua linhagem materna, o desprezo de uma nação ferida pela guerra ou seu próprio espírito indomável que a condenou ao ostracismo? Hoje, desvendamos o pesado véu de veludo da história belga. Bem-vindos a uma história de segredos guardados a 7 chaves, rancores dinásticos e a metamorfose de uma mulher que escolheu o jornalismo e o ativismo em vez do silêncio imposto pelos muros do palácio. Esta é a vida da princesa que o protocolo tentou apagar, mas que a história não pôde ignorar. Em 30 de setembro de 1956, enquanto os primeiros ventos de outono sacudiam as janelas do castelo de Laeken, Maria Esmeralda nasceu. Mas não houve salvas de canhão no palácio para celebrar sua chegada com a alegria reservada aos filhos de um rei. Para muitos setores do governo e da sociedade belga, seu nascimento foi uma lembrança incômoda de uma ferida ainda aberta. Para entender por que essa menina foi recebida com uma mistura de frieza institucional e suspeita, precisamos voltar ao epicentro do terremoto que quase destruiu a casa de Saxe-Coburgo. O Pergunta Real. A Bélgica era um país fragmentado, a sombra da Segunda Guerra Mundial ainda pairava sobre a figura de seu pai, Leopoldo III. Enquanto o governo se exilava em Londres para resistir à ocupação nazista, o rei decidiu permanecer em solo belga, uma decisão que muitos interpretaram como uma capitulação, ou pior, uma traição silenciosa. Mas o golpe final em sua popularidade não foi apenas político, mas também sentimental. Em meio à ocupação, enquanto seu povo sofria as dificuldades da guerra e a ausência de sua amada rainha Astrid, já falecida, a Rainha de Copas, cuja morte em um acidente de carro em 1935 a elevou ao status de santa secular, Leopoldo cometeu o que aos olhos do público foi uma transgressão imperdoável. Ele se casou secretamente com uma plebeia, Lilian Baels. Lilian não era desconhecida, mas para a aristocracia e o povo comum, ela era a outra mulher. Uma mulher de beleza estonteante, ambiciosa e com uma personalidade magnética que, aos olhos dos detratores do rei, o havia enfeitiçado em seu momento de maior vulnerabilidade. Quando o casamento se tornou público, o escândalo foi completo. Não só a legitimidade da união foi questionada, como também a dignidade do trono foi atacada. Para apaziguar a fúria popular, o rei teve que aceitar que sua nova esposa não ostentaria o título de rainha, mas sim o de princesa de Retier, que qualquer descendente dessa união não teria direito à sucessão ao trono. Maria Esmeralda nasceu, portanto, em um vácuo legal e emocional. Ela era a terceira filha desse segundo casamento, vindo ao mundo 5 anos depois de seu pai ter sido forçado a abdicar em favor de seu filho mais velho, Balduin, para evitar uma guerra civil que ameaçava dividir a Bélgica em duas. O contexto de 1956 é crucial. A Bélgica tentava olhar para o futuro, para a modernidade da Expo 58, mas a presença da família Sombra em Laeken era uma fonte de tensão constante. O jovem rei Balduíno, um homem profundamente religioso e melancólico, vivia sob o mesmo teto que seu pai abdicado e sua madrasta, Lilian. A atmosfera era sufocante. Ministros do governo observavam em pânico enquanto Leopoldo continuava a exercer influência direta sobre o filho das sombras do palácio. E Lilian era vista como quem puxava os cordões. Nesse tabuleiro de xadrez político, Maria Esmeralda era uma peça que não se encaixava. Seu nascimento simbolizava a persistência de um ramo da família que o sistema desejava apagar. Ela não era apenas um bebê. Era a prova viva de que Leopoldo III não havia se retirado para a vida contemplativa que o governo lhe exigia. Cada vez que a imprensa mencionava a pequena princesa, o espectro da traição e da divisão voltava a assombrar as ruas de Bruxelas.
A menina cresceu num ambiente de privilégio absoluto, mas marcado pela alteridade. Ao contrário dos seus meio-irmãos, o seu destino não estava predeterminado pela coroa. O seu estatuto era ambíguo. Detinha o título de princesa da Bélgica, sim, mas não possuía a validação institucional conferida pelo protocolo real. Era uma princesa de segunda classe aos olhos da Constituição, uma criança que vivia num palácio que legalmente já não pertencia ao seu pai. As tensões atingiram um ponto crítico pouco depois do seu nascimento. O governo belga, farto da constante sombra de Leopoldo e Lilian sobre o jovem rei Balduíno, começou a pressionar a família paralela a deixar o palácio de Laeken. Maria Esmeralda, nos seus primeiros anos, foi testemunha silenciosa de uma expulsão diplomática. Não lhes pediram para sair. Foram forçados a procurar refúgio longe do centro do poder. Assim, o destino da pequena princesa estava selado. Ela não cresceria dentro das muralhas históricas da capital, mas no isolamento arborizado de Argenteuil, o mundo exterior começava a esquecê-la, e o Palácio Real fazia tudo o que estava ao seu alcance para garantir que esse esquecimento fosse permanente. Ela era fruto de um amor que quase destruiu uma nação, e segundo o rígido protocolo da década de 1950, a punição para tais transgressões era o ostracismo. Em 1960, quando Maria Esmeralda tinha apenas 4 anos, o cordão umbilical que ligava seu pai ao governo central foi definitivamente cortado. A família foi transferida para a propriedade de Argenteuil em Waterloo. Em teoria, era uma residência digna de um monarca. Na prática, foi palco de um exílio interno. Se o Palácio de Laeken representava o dever e a continuidade do Estado, Argenteuil tornou-se um monumento ao orgulho ferido de Leopoldo III e à fortaleza pessoal de Lilian Baels. Para a pequena princesa, a infância não se passou nos parques públicos de Bruxelas nem em eventos sociais com outras crianças aristocráticas. Seu mundo se limitava aos hectares de floresta e aos salões forrados de tapeçarias da mansão. Argenteuil era um ecossistema estranho e fascinante. Lilian, dotada de gosto refinado e uma vontade de ferro, transformou a propriedade em um centro cultural privado onde cientistas, artistas e pensadores do calibre de Albert Schweitzer, o Jean Cocteau, no entanto, esse brilhantismo intelectual era uma fachada que escondia uma realidade mais fria. O ramo não oficial da família real estava sendo sistematicamente apagado da vida pública belga. A vida cotidiana na propriedade era regida por um protocolo rigoroso ditado quase exclusivamente por Lilian. A princesa de Rete, ciente de que a corte em Bruxelas a desprezava, criou sua própria corte em Argenteuil. Maria Esmeralda cresceu observando uma mãe adorada pelo marido, mas vilipendiada pela imprensa. Essa dualidade forjou uma maturidade precoce na jovem. Enquanto outras crianças da sua idade brincavam, ela ouvia conversas sobre política internacional, expedições científicas e o ressentimento persistente em relação ao governo que forçara a abdicação de seu pai. Mas o isolamento teve um preço. Maria Esmeralda começou a sentir as ausências. Em casamentos reais, funerais de Estado e nas varandas durante o feriado nacional, seus meio-irmãos eram o centro das atenções. Ela, por outro lado, era a princesa que não podia ser vista. O Palácio Real de Bruxelas funcionava como se Argenteuil não existisse e vice-versa. A propriedade tornou-se uma prisão de vidro, onde o amor familiar era intenso, quase sufocante, um mecanismo de defesa contra um mundo exterior que os julgava. Leopoldo III, um homem que se sentia traído pelos seus políticos e pelo seu próprio povo, dedicava especial afeição a Maria Esmeralda. Ela era a filha da sua segunda vida, aquela que não tinha de carregar o peso da coroa que ele perdera. Contudo, para a jovem princesa, o peso era outro. Era o peso do silêncio. Nas raras ocasiões em que a imprensa conseguia captar uma fotografia da família na propriedade, as manchetes eram geralmente cruéis, focando sempre em Lilian como a vilã que impedia o antigo rei de cumprir os seus deveres. A educação de Maria Esmeralda foi privada, confinada aos muros da propriedade. Isso reforçou seu sentimento de ser diferente. Não se tratava apenas de segurança, mas também de controle. Lilian queria proteger a filha do desprezo da sociedade belga, mas ao fazê-lo, privou-a de uma conexão genuína com o país que seu sobrenome representava. Maria Esmeralda tornou-se uma observadora. Aprendeu a ler os gestos do pai, as frustrações da mãe e, sobretudo, aprendeu que a verdade oficial narrada nos livros de história e jornais nem sempre correspondia à realidade por trás dos muros de Argenteuil. Esse isolamento plantou nela a semente da curiosidade jornalística, uma semente que definiria seu futuro.
Se o mundo não viria até ela, teria que sair e encontrá-lo, não como uma princesa submissa, mas como alguém que precisava entender por que sua própria existência era tratada como segredo de Estado. A vida na propriedade, com sua beleza melancólica e silêncio imposto, não conseguiu extinguir seu fogo interior. Pelo contrário, preparou-a para o dia em que decidiria romper as correntes douradas e reivindicar sua própria identidade, longe da sombra dos pais. Argenteuil era o refúgio onde Leopoldo e Lilian se sentiam seguros, mas para Maria Esmeralda, o horizonte sempre se estendia para além dos portões de ferro. O mistério de sua exclusão só se aprofundava, e com ele seu desejo de encontrar a própria voz em uma família que lhe oferecia apenas o silêncio do protocolo. Se você se fascina pelos segredos das dinastias europeias e pelas histórias que os palácios tentam esconder, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos desvendando a vida da princesa que desafiou o esquecimento, e ainda há muito mais para revelar. Para Maria Esmeralda, crescer na Bélgica significava carregar um sobrenome que, em certos círculos da corte, era pronunciado quase como um insulto. Baelse, embora tecnicamente uma Saxe-Coburgo por parte de pai, para a aristocracia de Bruxelas e o sistema monárquico, ela era, acima de tudo, uma Baels. Esse sobrenome não só representava sua mãe, Lilian, como também carregava o estigma da suposta queda do rei Leopoldo III. Nos corredores do Palácio Real, Maria Esmeralda não era vista como irmã do rei, mas como fruto de um desvio do dever real. Sua relação com seus meio-irmãos, os reis Baldwin e Alberto II, era um delicado equilíbrio entre frieza e protocolo. Imagine a complexidade emocional. Baudouin, um homem de fé inabalável e retidão moral quase ascética, sentia uma devoção sagrada à memória de sua mãe, a rainha Astrid. Para ele e para grande parte do povo belga, Astrid era a única e verdadeira rainha. A intromissão de Lilian Baels na vida de seu pai foi vista como uma profanação desse altar sagrado. Por extensão, Maria Esmeralda e seus irmãos, Alexandre e Maria Cristina, eram lembretes vivos dessa profanação. À medida que Maria Esmeralda envelhecia, o fosso aumentava. Enquanto Baudouin reinava sob o olhar atento e rigoroso do governo, que buscava redimir a imagem da coroa, o ramo Argenteuil era visto como um governo paralelo. A corte belga implementou uma política de invisibilidade. Maria Esmeralda não constava no registro civil, não recebia subsídios estatais e suas atividades eram ignoradas pelos boletins oficiais. Ela era uma princesa com título, mas sem papel. Uma figura real com linhagem, mas sem lugar na galeria oficial. O desprezo nem sempre era declarado abertamente. Na maioria das vezes, era um silêncio gélido. Maria Esmeralda percebia como o nome Baels funcionava como um filtro. Seu avô materno, Henri Baels, fora um político influente cuja reputação também fora manchada durante a guerra, alimentando a narrativa de que Lilian era uma aventureira que ascendera socialmente às custas da estabilidade da nação. Essa percepção chegava até Maria Esmeralda na forma de olhares condescendentes da antiga nobreza, que a tratava como uma convidada de segunda classe em sua própria família. A frieza de Baudouin foi talvez a mais dolorosa. Embora houvesse respeito mútuo, o rei estava dividido entre o amor pelo pai e o seu papel de guardião da instituição. Para proteger a coroa, Baudouin sentia que precisava manter uma distância preventiva do ramo da família de Lilian. Maria Esmeralda cresceu num lar onde se falava de eles, o palácio, e nós, Argenteuil. Essa dicotomia gerou nela uma crise de identidade. Era ela uma princesa da Bélgica ou uma exilada em seu próprio país? A chegada do rainha Fabiola isso não amenizou as coisas para a família. Fabiola, com seu próprio senso de dever e sua proximidade quase absoluta com Baudouin, reforçou a imagem de uma família real pura, em contraste com a família Argenteuil, considerada mundana demais, intelectual demais e rebelde demais. Maria Esmeralda observava sua mãe, Lilian, se defender dessas afrontas com altivez desafiadora, o que só serviu para polarizar ainda mais a corte. Essa atmosfera de hostilidade passiva moldou o caráter de Maria Esmeralda. Ela compreendeu muito cedo que, se quisesse uma vida própria, teria que construí-la fora dos muros do palácio e longe da sombra sufocante do sobrenome de sua mãe. Enquanto seus primos e irmãos seguiam os caminhos ditados pelo protocolo, ela começou a cultivar uma rebeldia silenciosa. O nome Bael, que era uma mancha na corte, tornou-se para ela uma lembrança de que não devia nada a uma instituição que a rejeitava,
A corte belga acreditava que, ao ignorá-la, Maria Esmeralda definharia na irrelevância de Argenteuil. O que não previram foi que essa mesma exclusão lhe concederia a liberdade que seus irmãos não tiveram. Ela não precisava ser a filha perfeita da nação, pois a nação já lhe havia virado as costas. O peso do nome Bael, em vez de esmagá-la, impulsionou-a a buscar uma saída. A princesa intelectual estava prestes a nascer, a mulher que usaria sua inteligência para desafiar o próprio protocolo que buscava apagá-la da existência. A frieza de Baudouin e o distanciamento de Alberto II não foram meras tragédias pessoais. Foram os catalisadores que levaram Marie Esmeralda a olhar para Paris, para a universidade e para uma vida onde seu valor não seria medido por sua posição na linha de sucessão, mas pelo poder de suas próprias palavras. A sombra da corte era longa, mas Marie Esmeralda estava aprendendo a caminhar na escuridão. O isolamento de Argenteuil, longe de quebrar o espírito de Marie Esmeralda, tornou-se o terreno fértil para uma resistência silenciosa, porém absoluta. Ao entrar na vida adulta, a princesa compreendeu que o protocolo não era uma rede de segurança, mas uma mordaça. Enquanto para seus meio-irmãos a coroa era o destino, para ela era um rótulo imposto que servia apenas para sujeitá-la ao julgamento da imprensa e ao descaso da corte. Foi nesse momento de sua vida, no final da década de 1970, que Marie Esmeralda tomou uma decisão que escandalizou os setores mais conservadores da família real. Ela não seria apenas uma figura decorativa no exílio de seus pais. Ela queria a arma mais poderosa que alguém em sua posição poderia possuir: conhecimento e independência. Marie Esmeralda decidiu que seu caminho não passava por galas de caridade ou casamentos arranjados entre a nobreza europeia. Matriculou-se na Universidade de Leuven para estudar direito e mais tarde jornalismo. Contudo, não o fez como Sua Alteza Real. Consciente de que seu sobrenome paterno atrairia os paparazzi e seu sobrenome materno a ira da opinião pública, optou por uma abordagem radical: o anonimato. Durante seus anos de universidade e seus primeiros passos no mundo profissional, buscou refúgio sob um pseudônimo. Queria saber se suas ideias tinham valor intrínseco, desprovidas do sangue azul e dos escândalos dinásticos que a cercavam desde o nascimento. Essa decisão foi, em essência, seu primeiro grande ato de rebeldia. Na mentalidade da época, e especialmente dentro de uma família real tão assolada por críticas, uma princesa convivendo com o povo comum nas salas de aula da universidade era vista como uma excentricidade perigosa. Sua mãe, Lilian, embora uma mulher culta e progressista, observava com uma mistura de orgulho e medo enquanto sua filha se distanciava da segurança de Argenteuil. Para Marie Esmeralda, o direito fornecia as ferramentas para compreender as injustiças que sua própria família havia sofrido ou perpetrado, enquanto o jornalismo lhe dava a voz que o protocolo lhe havia negado. Estudar sob uma identidade protegida permitiu que ela experimentasse uma liberdade que seus irmãos Baudouin e Albert jamais conheceram. Enquanto eles estavam presos em um ritual estatal interminável, Maria Esmeralda descobriu a vida real nas bibliotecas e nos debates estudantis. Foi ali que ela começou a forjar sua própria visão de mundo, muito mais próxima da realidade social do que da mitologia monárquica. Ela se tornou uma observadora perspicaz da condição humana, desenvolvendo uma empatia que mais tarde canalizaria para seu ativismo. O paradoxo era fascinante. A princesa que o palácio queria esconder estava usando justamente esse esconderijo para se transformar em uma intelectual capaz de questionar o sistema por dentro. Ela não buscava a aprovação da corte de Bruxelas. Buscava a validação de seus pares, de seus professores e, acima de tudo, de seu próprio intelecto. Esse período formativo foi a ponte necessária para deixar a Bélgica. Marie Esmeralda percebeu que, para ser verdadeiramente livre, precisava deixar para trás a terra onde cada movimento seu era interpretado pela lente da abdicação de seu pai. Paris surgiu no horizonte como a terra prometida. Lá, a princesa sombra finalmente poderia deixar de ser uma sombra e se tornar uma figura respeitada. A rebeldia intelectual de Marie Esmeralda não foi um ato de raiva adolescente, mas um plano meticulosamente executado para resgatar sua humanidade. Ao escolher os livros em vez das tiaras e a sala de aula em vez do salão de baile, ela enviava uma mensagem clara à Casa Real. Eles não poderiam apagá-la se ela decidisse escrever sua própria história. O jornalismo não seria apenas uma carreira, mas seu passaporte definitivo para uma vida onde o nome Baels não seria um fardo, mas simplesmente parte integrante de sua identidade complexa e fascinante.
A mudança para Paris não foi simplesmente uma mudança de código postal. Foi o ato de libertação mais poderoso da vida de Maria Esmeralda. Na Cidade Luz, a pressão sufocante da corte de Bruxelas e a atmosfera ressentida da propriedade de Argenteuil dissiparam-se, permitindo-lhe respirar pela primeira vez sem o filtro do sobrenome real. Lá, sob o nome de Esmeralda de Rete, a princesa mergulhou nas redações. Um mundo onde a linhagem não a protege de uma má notícia e onde os prazos não respeitam formalidades. O jornalismo não era um passatempo para uma aristocrata entediada, mas um ponto de vista privilegiado para observar o mundo sem ser observada. Paris, na década de 1980, era o epicentro da cultura e da vida intelectual europeias, e Maria Esmeralda mergulhou de cabeça nesse turbilhão. Trabalhou para publicações prestigiosas, cobrindo uma vasta gama de temas, da arte e moda às questões sociais mais profundas. Mas o que realmente definiu seu trabalho foi sua capacidade de acessar figuras que, para outros jornalistas, eram inatingíveis. Paradoxalmente, a mesma educação de elite que a isolara na infância agora lhe fornecia os códigos, a linguagem e a sofisticação necessários para entrevistar as principais figuras internacionais da época. Sua carreira foi um elegante tapa na cara do protocolo. Enquanto o Palácio Real belga tentava manter uma imagem de rigidez e distanciamento, Maria Esmeralda estava nas ruas, câmera em mãos, em busca da verdade por trás das aparências. Ela entrevistou líderes mundiais, designers icônicos e pensadores que estavam redefinindo o século XX. Fez isso com uma sensibilidade única, a de alguém que sabe o que é viver por trás de uma máscara. Seus colegas nas redações parisienses a viam como uma profissional incansável, alguém que não hesitava em fazer hora extra ou viajar para lugares remotos para conseguir a história certa. Muitos deles nem sequer suspeitavam que a mulher com quem compartilhavam o café da manhã era a filha de um rei. Essa fase profissional foi fundamental para sua cura pessoal. Através do jornalismo, Maria Esmeralda conseguiu processar sua própria história familiar. Ao entrevistar outras pessoas, aprendeu a compreender as narrativas de poder, decadência e redenção. Cada artigo que escrevia era mais um tijolo na construção de sua própria autonomia. Ela não era mais a filha de Lillian Baels ou a irmã afastada de Baldwin. Era uma autora, uma voz própria que gerava opinião e respeito em uma das cidades mais competitivas do mundo. O jornalismo tornou-se sua câmera contra o protocolo, uma lente que lhe permitia focar na realidade segundo seus próprios critérios e não de acordo com as conveniências dinásticas. Contudo, essa vida dupla não era isenta de riscos. Por vezes, os tabloides tentavam acompanhar cada passo seu, na esperança da ruína da princesa rebelde. Mas Maria Esmeralda lidava com esses encontros com maestria, usando sua experiência com a mídia para proteger sua privacidade. Ela sabia exatamente como funcionava a máquina da fama porque a vivenciara desde o nascimento, e essa experiência a tornou uma especialista na arte da discrição. Em Paris, ela controlava a narrativa, algo que lhe teria sido impossível na Bélgica. Um dos aspectos mais fascinantes de sua carreira jornalística foi o foco nos direitos humanos e no meio ambiente, temas que não dominavam as manchetes dos jornais com a mesma frequência de hoje. Maria Esmeralda demonstrou uma notável visão de futuro, usando suas plataformas para dar voz aos que não tinham voz. Foi durante esse período que a ativista que ela se tornaria anos depois começou a tomar forma. Sua sensibilidade para com os marginalizados era genuína, derivava de sua própria sensação de ser uma estranha dentro de sua família. Ela entendia o que significava ser a outra, aquela fora da corrente principal. E essa empatia se traduzia em artigos imbuídos de humanidade e rigor. O sucesso de Maria Esmeralda no jornalismo também serviu para enviar uma mensagem silenciosa aos seus meio-irmãos em Bruxelas. Enquanto eles eram relegados a funções cerimoniais, ela criava algo tangível, algo que sobreviveria aos seus títulos de nobreza. Seu trabalho provou que o ramo Argenteuil possuía uma vitalidade e inteligência que a corte oficial se recusava a reconhecer. Cada entrevista brilhante, cada reportagem premiada, era uma vindicação do legado de seu pai, Leopoldo III, e de sua mãe, Lilian, demonstrando que sua herança não se limitava a escândalos, mas incluía uma educação intelectual de primeira linha. Ao final deste capítulo de sua vida, Maria Esmeralda não era mais a jovem fugindo das sombras da Bélgica. Era uma mulher realizada, uma profissional que provara ser capaz de triunfar no mundo real em seus próprios termos. Transformara o estigma em vantagem e o isolamento em uma perspectiva privilegiada.
A princesa que não deveria ser vista tornara-se a cronista que enxergava tudo com clareza cristalina. Paris lhe dera liberdade, mas o jornalismo lhe dera propósito. Estava pronta para o próximo passo em sua jornada. Um que a levaria a Londres e a um amor que, pela primeira vez, não seria condicionado pelos interesses da coroa, mas pela livre escolha de um coração que já não temia o julgamento da história. Esse período parisiense não apenas a distanciou da corte, mas também lhe concedeu a autoridade moral para retornar anos depois, não como uma suplicante, mas como uma igual que havia conquistado seu lugar no mundo sem o auxílio de cetros ou tiaras. A corte havia triunfado sobre o protocolo, e a pena de Maria Esmeralda começara a escrever o capítulo mais corajoso de sua vida. Para uma mulher que cresceu sob o olhar implacável do público e das tensões dinásticas, o amor não podia ser uma questão trivial. Maria Esmeralda testemunhou como o casamento de seus pais fora usado como arma política para desestabilizar um trono e como sua mãe, Lilian, fora caricaturada simplesmente por amar um rei fora dos padrões das convenções sociais. Com esse peso sobre os ombros, a princesa buscava o que, na realeza, é o maior dos luxos: a autenticidade sem testemunhas. No final da década de 1990, enquanto Maria Esmeralda estabelecia sua vida entre Paris e Londres, o destino a uniu a um homem que não pertencia ao mundo dos palácios, mas sim ao da ciência e da excelência intelectual. Sir Salvador Moncada, um prestigiado cientista hondurenho-britânico, especialista em farmacologia e com uma carreira dedicada a salvar vidas, tornou-se o centro de seu mundo. Moncada era uma mente brilhante, respeitada mundialmente por suas pesquisas sobre óxido nítrico e saúde cardiovascular, mas completamente alheio às intrigas da corte belga. Para ele, Maria Esmeralda não era a filha do escândalo, mas uma mulher inteligente e culta, com uma consciência social que se igualava à sua. O romance floresceu com a mesma discrição que ela aplicava à sua carreira jornalística. Não houve vazamentos para a imprensa, nem fotos de paparazzi em iates, nem apresentações oficiais com a pompa que o protocolo de Bruxelas exigiria. Maria Esmeralda protegia esse relacionamento como se fosse seu último bastião de humanidade. Ela sabia que, no momento em que o Palácio Real ou os tabloides voltassem seus olhos para Salvador, a magia da normalidade se estilhaçaria. Seu amor era um refúgio particular, um espaço onde ela não precisava explicar seu passado nem se desculpar por sua linhagem. A decisão de casar em 1998 foi o ato definitivo de renúncia à vida palaciana tradicional. O casamento não aconteceu na Catedral de São Miguel e Santa Gudula, em Bruxelas, sob o olhar de dignitários estrangeiros e câmeras de televisão. Em vez disso, escolheram Londres, uma cidade cosmopolita onde poderiam ser apenas mais um casal. Foi uma cerimônia civil, simples e profundamente íntima. Ao escolher Sir Salvador Moncada, um homem que conquistou seu próprio título de Sir por meio de esforço e genialidade científica, Maria Esmeralda enviou uma mensagem silenciosa à monarquia belga. Sua lealdade não pertencia mais a uma instituição que a mantivera nas sombras, mas a uma vida baseada no mérito e na camaradagem. Este casamento marcou sua separação definitiva, tanto física quanto administrativa, das estruturas da coroa. Embora mantivesse seu título de nascimento, Maria Esmeralda tornou-se uma cidadã do mundo. Ela se estabeleceu em Londres, onde criou um lar bem distante das rígidas expectativas do protocolo belga. Com o nascimento de seus 2 filhos, Alexandra e Leopold, a princesa garantiu que eles crescessem com uma liberdade que ela jamais conhecera. Em sua casa não se falava de hierarquias reais, mas sim de ciência, jornalismo, arte e da importância de ter voz própria na sociedade. Contudo, esse autoimposto exílio dourado não significou uma ruptura completa com suas raízes, mas sim uma redefinição delas. Ao se casar com alguém de fora da família real, Maria Esmeralda não perdeu seu status, mas o transformou em algo útil. Salvador Moncada não era apenas seu marido, mas também um aliado intelectual que a encorajou a usar sua visibilidade para causas maiores. O casal tornou-se uma força poderosa nos círculos filantrópicos e científicos internacionais. Para a corte de Bruxelas, o casamento de Maria Esmeralda foi visto com uma mistura de alívio e distanciamento. Ao não se casar com um aristocrata europeu, a princesa se distanciou ainda mais da linha de fogo das complicações de sucessão e dos dramas dinásticos. Mas para Maria Esmeralda foi o fim de um capítulo doloroso. Ela havia conquistado o que seu pai jamais conseguira: casar-se com um homem que amava sem desencadear uma crise de Estado.
Ela havia quebrado a maldição de Argenteuil, provando que é possível nascer em uma gaiola dourada e acabar construindo seu próprio lar no vasto e livre mundo lá fora. Seu casamento não era o fim de sua história real, mas o início de sua história humana, uma história na qual ela era, finalmente, a única arquiteta de seu destino. Em 7 de junho de 2002, um silêncio profundo e inspirador abateu-se sobre os salões da propriedade de Argenteuil. Lilian Baels, a mulher que desafiara uma nação inteira, a princesa de Réti, que fora tanto o sol quanto a tempestade na vida de Marie Esmeralda, faleceu aos 85 anos. Com sua partida, não apenas um capítulo biográfico se encerrou, como também o último grande pilar de resistência do ramo não oficial de Saxe-Coburgo desmoronou. Para Maria Esmeralda, a morte de sua mãe não foi apenas uma profunda perda pessoal, foi o momento em que o peso do legado familiar recaiu inteiramente sobre seus ombros, forçando-a a abandonar a segurança do anonimato em Londres para confrontar os fantasmas da Bélgica. Lilian morreu como viveu, rodeada por uma mistura de fervorosa admiração e rejeição institucional que não se abrandou com o passar das décadas. Até ao último suspiro, a mãe de Maria Esmeralda foi a guardiã da memória de Leopoldo III, mantendo Argenteuil como um santuário dedicado à glória e ao sofrimento do rei abdicado. Mas após a sua morte, o Palácio Real de Bruxelas viu uma oportunidade para finalmente encerrar este capítulo incômodo. A ordem era clara. A propriedade de Argenteuil tinha de ser desocupada, os seus tesouros dispersos e os arquivos pessoais da família confiscados. Foi neste momento de extrema vulnerabilidade que Maria Esmeralda emergiu não como a filha submissa, mas como a feroz defensora da honra dos seus pais. A princesa encontrou-se numa encruzilhada histórica e emocional. Por um lado, o Estado belga e o ramo reinante da família queriam que Argenteuil desaparecesse da história o mais discretamente possível. Por outro lado, Maria Esmeralda sabia que, entre aquelas paredes, naquelas cartas e diários, jazia a verdade que a imprensa oficial manipulara durante 60 anos. Não se tratava apenas de mobiliário luxuoso ou pinturas valiosas. Tratava-se da narrativa de uma vida. A morte de Lilian desencadeou uma batalha silenciosa pela memória. Maria Esmeralda teve de supervisionar o desmantelamento da casa onde passou a infância. Um processo doloroso que a obrigou a tocar em cada objeto que simbolizava o seu isolamento e privilégio. Contudo, em vez de sucumbir à melancolia, Maria Esmeralda aproveitou esse período para embarcar em um projeto de pesquisa histórica sem precedentes. Ela se tornou a biógrafa de seus próprios pais. Compreendeu que, se não contasse a história de Leopoldo e Lilian com intimidade e rigor, a história oficial acabaria por apagá-los ou reduzi-los a meros vilões em um drama dinástico. Publicou livros e produziu documentários baseados nos arquivos que sua mãe havia preservado com tanto cuidado. Foi um ato de justiça poética. A princesa jornalista usou suas ferramentas profissionais para redimir a família que o protocolo tentara invalidar. Esse papel de defensora do legado familiar transformou sua relação com o povo belga. Ao falar abertamente sobre a complexidade de sua mãe, sobre suas forças e fraquezas, Maria Esmeralda humanizou a figura da usurpadora. Ela passou a aparecer na mídia não como uma figura distante e misteriosa, mas como uma mulher corajosa que não tinha medo de confrontar o passado. Sua voz, sempre elegante e direta, começou a ressoar em uma Bélgica que, após a morte de Baudouin e a chegada de uma nova geração, estava mais disposta a ouvir outras versões de sua própria história. A morte de Lilian também obrigou Maria Esmeralda a renegociar seu lugar dentro da atual família real. Com o desaparecimento da figura controversa de sua mãe, a tensão com seus meio-irmãos e sobrinhos começou a se transformar em um respeito distante, porém palpável. Maria Esmeralda tornou-se a ponte entre o passado doloroso da monarquia e seu presente moderno. Ela não era mais a menina escondida na floresta de Waterloo. Ela era a mulher que detinha as chaves do passado. O fim da era Argenteuil foi, na verdade, o início da era da verdade para Maria Esmeralda. Esvaziar a casa lhe deu um novo propósito. Ela compreendeu que sua herança não eram palácios, mas sim resiliência. A morte de sua mãe lhe concedeu a liberdade definitiva. A liberdade de deixar de ser uma sombra e se tornar a luz que ilumina os recônditos mais obscuros da história de seu país. A cada documento que resgatava e a cada entrevista que concedia para explicar o papel de seu pai na guerra ou a verdadeira natureza de sua mãe, Maria Esmeralda sepultava definitivamente a pária e dava à luz a historiadora. Este capítulo da sua vida é talvez o mais maduro.
É o momento em que ela aceita que ser princesa da Bélgica não é um direito de nascença, mas uma responsabilidade para com a verdade. Maria Esmeralda aprendeu que o silêncio é o melhor aliado da injustiça e decidiu que, enquanto tivesse voz, a memória do que realmente aconteceu nas sombras de Argenteuil jamais seria apagada. O fim da Era Lilian marcou o nascimento da ativista Maria Esmeralda, a mulher que, tendo encontrado paz após a perda dos pais, estava pronta para lutar pelo futuro de outros. Com a sombra de seus pais finalmente dissipada pela história, Maria Esmeralda não se recolheu a uma vida de lazer aristocrático em Londres. Pelo contrário, o século XXI testemunhou o nascimento de sua versão mais radical e coerente, a princesa que usa sua visibilidade como um megafone para os que não têm voz. Se o jornalismo era sua forma de observar o mundo, o ativismo tornou-se sua maneira de transformá-lo. Maria Esmeralda compreendeu que seu título, antes um fardo e uma causa de exclusão, era agora uma chave mestra para abrir portas na luta pelo meio ambiente e pelos direitos humanos. No entanto, seu ativismo não se limita a galas beneficentes ou discursos em palanques. Maria Esmeralda é uma mulher de ação e provou isso ao mundo em outubro de 2019, estrelando uma imagem que viralizou e que teria deixado os mestres do protocolo da corte de seu irmão Balduíno pálidos. Em meio aos protestos de rebelião da extinção em Londres, a princesa foi detida pela polícia metropolitana enquanto participava de um protesto pacífico na Trafalgar Square. A imagem de uma tia do rei dos belgas sendo escoltada pelas autoridades não foi um escândalo para ela, mas sim um ato de absoluta coerência. Não estou aqui como princesa, estou aqui como cidadã preocupada com o futuro dos meus filhos e do planeta, declarou com a mesma elegância com que outrora percorria os corredores de Argenteuil. Essa prisão simbolizou sua ruptura definitiva com a imagem de realeza passiva. Maria Esmeralda concentrou grande parte de seus esforços na defesa dos povos indígenas, especialmente na Amazônia, dando continuidade, de certa forma, ao interesse científico iniciado por seu pai, Leopoldo III, décadas antes, mas imbuindo-o de uma dimensão política e humanitária muito mais profunda. Ela não visita a floresta tropical para observar, ela a visita para denunciar a exploração, as mudanças climáticas e a perseguição às comunidades locais. Sua voz se tornou incômoda para certos setores do poder e é justamente aí que ela se sente mais à vontade, na dissidência justificada. Seu ativismo a levou a colaborar de perto com figuras como Jane Goodall e a liderar a Fundação Leopoldo III para a exploração e conservação da natureza. Mas ao contrário de outros membros da família real que se dedicam a essas causas por razões de imagem, Maria Esmeralda o faz por uma necessidade vital de justiça. Ela sabe o que é ser silenciada, sabe o que é ter aqueles no poder tentando apagar sua realidade, e é por isso que ela se conecta tão naturalmente com as causas dos oprimidos. Nas ruas, com faixas ou diante das câmeras de televisão denunciando a inação climática, a princesa das sombras finalmente encontrou seu lugar sob o sol mais brilhante, o da integridade pessoal acima da linhagem. A história da monarquia belga é repleta de segredos bem guardados, salas fechadas e silêncios transmitidos de geração em geração como uma herança envenenada. No entanto, para Maria Esmeralda, o silêncio nunca foi um refúgio, mas sim uma prisão. Portanto, quando o escândalo em torno da paternidade de seu meio-irmão, o rei Alberto II, veio à tona, ela não reagiu com a compostura institucional esperada de um membro da família real. Enquanto o Palácio de Bruxelas se barricava atrás de muros de advogados e declarações gélidas para negar a existência do escândalo, Maria Esmeralda permaneceu em silêncio. Delphine Boel Maria Esmeralda decidiu fazer algo revolucionário dentro de uma dinastia, estender uma mão amiga. O caso de Delphine foi, em muitos aspectos, um reflexo distorcido da própria vida de Maria Esmeralda. Delphine era filha de um caso extraconjugal entre Alberto II e a baronesa Sibylle de Celles-Longchamps. Durante décadas, sua existência foi o segredo mais mal guardado da corte, uma sombra que ameaçava a legitimidade da família reinante. Assim como Maria Esmeralda em sua infância, Delphine cresceu sabendo que seu sangue era incômodo, que sua presença era uma lembrança de uma falha na narrativa de perfeição que a coroa buscava projetar. Mas, diferentemente de Maria Esmeralda, que recebeu um título, mas teve seu poder real negado, a Delphine foi negado até mesmo o reconhecimento básico de sua identidade. A batalha judicial de Delphine para ser reconhecida como filha legítima durou 7 anos e representou um verdadeiro massacre público para a imagem de Alberto II.
O antigo monarca lutou até as últimas consequências legais para evitar os testes de ADN, tratando a própria filha como inimiga do Estado. Nesse clima de hostilidade, o gesto de Maria Esmeralda foi um terremoto de humanidade. Mesmo antes de os tribunais obrigarem o rei a aceitar a realidade, Maria Esmeralda já tinha contactado Delfine. Não o fez para espiar ou para proteger a imagem da coroa, mas porque, melhor do que ninguém na Europa, compreendia a dor de ser a filha sombra. Maria Esmeralda tornou-se a ponte moral de que a família real belga tanto precisava, embora o palácio não tivesse consciência disso na época. Ela quebrou o tabu mais sagrado dos Saxe-Coburgos, a exclusão baseada na linhagem. Ao apoiar publicamente Delfine, Maria Esmeralda validava o direito de uma pessoa à sua identidade acima da conveniência política. Esse ato de coragem foi inicialmente mal visto pelos elementos mais conservadores da corte, que viam Delfine como uma ameaça à estabilidade da instituição. No entanto, para Maria Esmeralda, a estabilidade de uma família não pode ser construída sobre a humilhação de um de seus membros. A relação entre as duas mulheres foi forjada na compreensão mútua. Maria Esmeralda não via Delfine como um escândalo, mas como uma sobrinha em busca da verdade. Ambas compartilhavam a experiência de crescer à margem da sociedade, de serem julgadas pelas ações de seus pais e de terem que lutar para que suas vozes fossem ouvidas fora da narrativa oficial. Maria Esmeralda ofereceu a Delfine algo que o rei Alberto não pôde: o reconhecimento de sua humanidade. Esse apoio foi crucial para que Delfine mantivesse sua força durante os anos de litígio, sabendo que, dentro daquela família gélida, havia pelo menos um coração que pulsava com empatia. Quando os tribunais belgas finalmente reconheceram Delfine como princesa da Bélgica em 2020, o gesto de Maria Esmeralda ganhou um significado histórico. Ela foi a primeira a dar o passo para integrar Delfine à família, facilitando uma reaproximação que culminaria na famosa fotografia de Delfine com seu meio-irmão, o rei Filipe, e mais tarde com o próprio Alberto II. Sem o trabalho de bastidores de Maria Esmeralda como embaixadora da reconciliação, a integração de Delfine muito provavelmente teria sido um processo muito mais turbulento e traumático para a monarquia. Esta ponte construída por Maria Esmeralda representa uma evolução fundamental na monarquia moderna. Ela ensinou à Casa Real que o perdão e a aceitação são ferramentas muito mais poderosas para a sobrevivência do que a rejeição e o segredo. Ao acolher Delfine, Maria Esmeralda também acolhia o seu próprio passado, curando as feridas que Argenteuil lhe infligiu na alma. Ela dizia ao mundo que a era das princesas das sombras tinha terminado. Não haveria mais crianças escondidas, nem ramos familiares apagados da história simplesmente por serem inconvenientes. A coragem de Maria Esmeralda em apoiar Delfine solidificou sua posição como a consciência crítica da família. Ela não teme as repercussões do protocolo porque sabe que sua lealdade primordial não é a uma coroa dourada, mas a verdade e a justiça. Nos jantares em família e eventos oficiais, onde Delfine agora ocupa seu lugar de direito, a presença de Maria Esmeralda é um lembrete constante de que a realeza só tem significado se for capaz de demonstrar compaixão. Este capítulo da vida dela é talvez o mais significativo para o futuro da monarquia belga. Maria Esmeralda mostrou que o sangue não é uma maldição, mas um laço que pode ser restaurado através do diálogo e do respeito. Seu apoio a Delfina não foi um ato de rebeldia gratuita contra seu irmão Alberto, mas um ato de amor pela justiça. Ao quebrar o tabu, Maria Esmeralda não só salvou Delfina do ostracismo, como também salvou a própria família real de sua rigidez, permitindo que ela entrasse no século XXI com uma imagem de maior honestidade e conexão com a realidade humana. Hoje, a relação entre Maria Esmeralda e a princesa Delfine é próxima e genuína. Elas são vistas juntas em eventos de caridade e encontros privados, compartilhando não apenas seus títulos, mas também uma visão de mundo onde o status é usado para ajudar, não para excluir. Maria Esmeralda conseguiu unir os ramos sombrios e escandalosos da família para formar uma nova narrativa. A de uma família que, apesar de suas tragédias e segredos, é capaz de evoluir. A ponte que ela construiu é agora o caminho trilhado por uma monarquia belga muito mais saudável e transparente, que deve sua capacidade de sobreviver aos seus próprios demônios à princesa pária. Ao analisar o panorama das monarquias europeias no século XXI, a figura de Maria Esmeralda da Bélgica. Ela surge não apenas como um elo perdido entre o passado turbulento das guerras mundiais e o presente incerto da globalização, mas também como a arquiteta de uma nova forma de compreender a realeza.
Traçamos sua vida a partir das paredes nebulosas e sufocantes da propriedade de Argenteuil, desde suas origens como segredo de Estado, até as ruas de Londres, Paris e Bruxelas, onde agora caminha de cabeça erguida. Sua vitória reside não na coroa que nunca usou, nem no trono que lhe foi negado por lei, mas na integridade inabalável que manteve diante de uma instituição que, por décadas, desejou sua invisibilidade. A pergunta que paira no ar da história belga é inevitável. Maria Esmeralda é a rainha dos corações que a Bélgica precisava à sua sombra, ou é simplesmente uma rebelde cujo impacto se dissipará com o passar das gerações? Para desvendar essa questão, precisamos analisar a metamorfose de sua própria identidade. Maria Esmeralda alcançou o que poucos membros de famílias reais conseguem na história moderna: sobreviver ao mito e desmantelá-lo para construir uma verdade humana. Durante décadas, ela foi injustamente rotulada como a filha da outra, fruto de um casamento que quase destruiu o trono de Saxe-Coburgo. No entanto, ela se recusou a deixar que essa narrativa de filha do escândalo ditasse os termos de sua existência. Por meio de um jornalismo rigoroso, ativismo na linha de frente e seu papel como uma ponte emocional em uma família fragmentada pelo orgulho, ela reescreveu seu próprio destino com uma caneta impregnada de realismo. Seu legado atual é, acima de tudo, o de transparência em uma instituição que historicamente sobreviveu graças ao mistério, ao silêncio imposto e ao segredo de quarto. Ela optou por falar em público e pela transparência. Seu trabalho como historiadora de sua própria família tem sido um ato de catarse nacional para a Bélgica. Ao defender o legado de seu pai, Leopoldo III, e de sua mãe, Lilian Baels, ela não agiu assim por nostalgia cega ou fanatismo filial, mas sim por um exercício de honestidade histórica que permitiu aos cidadãos belgas reconciliarem-se com um dos períodos mais complexos da sua história. Maria Esmeralda compreendeu que uma nação não pode avançar se mantiver os seus traumas reais trancados em propriedades isoladas. Ao abrir os arquivos, conceder entrevistas sem as restrições do protocolo e revelar a vulnerabilidade de um rei que era humano antes de ser monarca, ela ajudou a expor os esqueletos no armário da dinastia. Hoje, Maria Esmeralda ocupa uma posição de influência moral que é ao mesmo tempo paradoxal e fascinante. Embora não esteja na lista civil, não receba subsídios do Estado e não tenha funções oficiais na agenda do Palácio Real, sua voz possui uma autoridade que muitos príncipes herdeiros invejariam. Seu impacto na monarquia belga durante o reinado de seu sobrinho, o príncipe herdeiro, é inegável. Rei Filipe é inegável. Ela tem sido a catalisadora silenciosa da humanização da monarquia. Ao abraçar publicamente a princesa Delfineal, ser presa por seu ativismo climático e por se manifestar contra o racismo e o passado colonial, ela forçou a monarquia a confrontar o século XXI. Ela mostrou que uma princesa não é uma estátua de mármore, mas uma cidadã com consciência. A vida dele é uma aula magistral sobre o assunto. Resiliência à propriedade de Argenteuil, originalmente projetada pelo governo para ser sua gaiola dourada e o lugar de seu eterno esquecimento, acabou se tornando sua universidade particular. Ali, no silêncio da floresta, ela cultivou a curiosidade que a levaria a se tornar uma jornalista renomada sob pseudônimo, demonstrando que seu valor não dependia de um título, mas de sua capacidade de analisar a realidade. Maria Esmeralda não é uma rebelde esquecida, porque sua obra hoje é forte demais, necessária demais e coerente demais para ser ignorada. Enquanto outras monarquias europeias oscilam à beira de escândalos financeiros ou crises de imagem devido ao seu distanciamento da realidade, ela mostrou o caminho da realeza meritória. O legado de Maria Esmeralda também é de reconciliação. Ela é a mulher que conseguiu juntar os fragmentos de um quebra-cabeça dinástico que parecia fadado ao desastre. Ela foi a tia amorosa, a irmã compreensiva e a defensora dos direitos daqueles que, como ela, eram marginalizados. Sua presença nos eventos atuais da família real não é mera cortesia, mas um reconhecimento de que ela é a bússola moral dos Saxe-Coburgos. Ela representa a possibilidade de redenção. A ideia de que alguém pode nascer no epicentro de um escândalo nacional e acabar sendo o membro mais respeitado da família por sua integridade pessoal. No crepúsculo desta história, vemos uma mulher que encontrou sua verdadeira coroa na liberdade. Ela não é mais a menina que cresceu ouvindo que seu nascimento era uma questão política. Ela é a mulher que, por meio de seu ativismo na Amazônia e sua luta pelos direitos humanos, conquistou um lugar no coração da opinião pública internacional.
Maria Esmeralda da Bélgica é o triunfo da autenticidade sobre o protocolo estéril. Ela nos ensina que a verdadeira nobreza não é herdada pelo sangue, mas sim construída por meio de ações, da coragem de dizer a verdade e da capacidade de amar apesar da rejeição. Sua história não termina aqui. Ela continua viva em cada causa que defende e em cada silêncio que quebra. Ela é, sem dúvida, a princesa que escolheu ser humana e, nessa escolha, tornou-se eterna. Apesar da extensa revisão histórica de sua vida, há um episódio que a imprensa da época e o serviço de inteligência belga conseguiram ocultar sob camadas de burocracia, para evitar que a imagem da princesa se tornasse perigosa demais para a estabilidade diplomática do país. Esse episódio diz respeito à Missão Sombra no Congo. No final da década de 1980, durante seu período como jornalista em Paris e muito antes de seu ativismo oficial, Maria Esmeralda fez uma viagem clandestina à antiga Congo belga, às terras que haviam sido propriedade pessoal de seu ancestral Leopoldo II e que causaram tanta dor à dinastia. Sob um nome falso e sem escolta oficial, a princesa aventurou-se nas áreas mais remotas para documentar em primeira mão o impacto do legado colonial de sua própria família. Disse que ela se encontrou com líderes locais que preservaram testemunhos orais de atrocidades passadas, buscando compreender a dívida de sangue que seu nome carregava. Quando o Palácio Real de Bruxelas soube do seu paradeiro e da natureza da sua pesquisa, instaurou-se o pânico. Temia-se que a filha de Leopoldo III publicasse um relatório condenatório, forçando a coroa a pedir desculpas numa altura em que a Bélgica não estava preparada para confrontar o seu passado colonial. Segundo fontes próximas da segurança do Estado na altura, agentes foram enviados para persuadir a princesa a regressar à Europa, confiscando grande parte do seu material fotográfico e anotações sob o pretexto de garantir a sua segurança. Essa viagem, que nunca foi noticiada pela mídia, foi o verdadeiro ponto de virada que a transformou na ativista que conhecemos hoje. Maria Esmeralda compreendeu que seu sobrenome não apenas lhe garantia privilégios, mas também a tornava responsável por uma dívida histórica. Aquelas fotos confiscadas e aqueles depoimentos suprimidos são o que alimentam sua incansável luta pelos direitos humanos. Foi o momento em que ela deixou de ser uma princesa observadora da história e se tornou uma mulher determinada a corrigi-la.